Um português, um suíço e um croata estão à conversa à entrada da igreja e de repente começam a cantar a capela. Sempre que um membro passa, uma moeda cai e o sorriso aumenta. Olha, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um café com leite, por favor. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Leite. Estou aqui com os meus amigos, o Joca, pastor croata, português na Inglaterra. Não sei como é que tu te defines, como é que te identificas agora? Epá, não sei, também isso é uma pergunta que... Pergunta-me daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, se calhar é melhor. Bem-vindo. Obrigado. E Samuel, pastor luso-suíço na Suíça. Olá a todos. Luz ao suíço. Luso-suíço. Começamos bem hoje. Bem-vindos a mais um Café com Leite e sem mais tardar vamos então entrar para os pingos de leite. Para começar, gostava de dar a palavra ao Samuel, que decidiu tornar o Café com Leite num clube de leitura. Seria uma excelente ideia. Exato. Seria uma excelente ideia. Temos que ver se o conceito funciona. Café com Leite. A Operatinha também, não é? O clube de leitura dela. Portanto, Não sei, eu não vi a Oprah, mas ficamos aqui a saber um facto interessante em relação a ti. Não sei se as pessoas que estão a ouvir, eu digo sempre lá em casa, mas as pessoas não estão necessariamente em casa a ouvir isto, não é? Não. Mas as pessoas que estão a ouvir o podcast se lembram de eu ter falado que existia uma jovem que eu conheço e que frequenta de vez em quando a Wake, que tinha começado a escrever um livro, e eu estou muito feliz de poder partilhar convosco que esse livro está aqui na minha mão. Foi editado, vocês veem que até é grossinho, né? E embora não tenhas lido todo ainda, como eu fui uma das pessoas que leu determinados capítulos, ou seja, alguns capítulos que tinham a ver com religião ou que tinham alguma teologia, ela enviou para mim. Então, para mim está a ser muito interessante ler, porque eu estou a completar os buracos na história e, para ser honesto, e ela nem sequer teria acesso a isto, por isso eu não estou a dizer isto por ela, está mesmo muito bom. Está mesmo muito bem escrito. É uma história muito interessante. Para resumir um pouco para as pessoas, é um típico livro em que uma pessoa pode dar a alguém que não seja cristão, porque está escrito numa linguagem totalmente adaptado aos dias de hoje, com as problemáticas dos dias de hoje, com a linguagem de hoje, tem até palavrões dentro, mas depois acaba por colocar a fé como um pormenor de história que não vem de todo forçado, e que acho que faz um grande testemunho finalmente. Ela tem tido feedbacks muito interessantes das pessoas que não são cristãs e que estão a ler o livro. E eu gostava de encorajar as pessoas que estão lá em casa e que se calhar gostam de escrever, porque não? Este livro é totalmente autoeditado, ou seja, é interessante porque até a imagem da capa foi ela que a fez também, porque ela tem essa componente artística. E não sei, acho que em Portugal nós temos tanto talento dentro da igreja, e isto é um instrumento interessante de evangelismo e também de abertura de portas do cristianismo à sociedade. Por isso queria encorajar as pessoas que estão a ouvir e que se calhar têm este sonho, esta ideia de um dia escrever algo mais do que livros temáticos. Então isso é um romance? Só para... É verdadeiramente um romance. Tem mesmo uma história de amor dentro. Bom, acho que posso fazer um pouco de spoiler, não é? No fundo é uma jovem que tem uma história de vida super triste e que é super julgada pelo olhar, notavelmente o olhar masculino. E temos um cristão cego, que não havendo, trata de uma forma totalmente diferente. E esta maneira de ser tratada por ele é que vai ser o ponto de partida para toda a história. É super, super, super interessante. E já agora, se houver pessoas interessadas, o livro está em francês, mas se houver pessoas interessadas, como é que elas podem, se calhar, ter acesso ao livro? É simples, escrevam Reviens-moi, ou seja, o título que aparece aqui na capa, no Google, e o nome da pessoa, que é Sonia Vinca Home, e vai aparecer as ligações do Amazon, e podem aceder a claramente. E se houver uma tradutora ou um tradutor em Portugal, de francês-português, que esteja interessado, eu coloco em contacto com a autora. Só por curiosidade, falaste de capítulos em que ela toca na teologia. Deve ser na história, não é? Imagino eu. Na história, por exemplo, há uma altura em que ela entra na igreja e que houve a pregação. Se aquilo que era dito na pregação estava correto, ela perguntou-me também muitas coisas em relação a: é normal uma pessoa dizer isto, pensar isto? Sendo cristão, se calhar, não é?
Sim, e também muitas vezes nós temos aquela linguagem um bocado cristã, não é? De Hum. falar das coisas, e ela queria mesmo que ficasse o mais natural possível. Com o meu contacto com muitas pessoas pós-cristãs, houve muitos momentos que eu disse, não, uma pessoa que não frequenta a igreja nunca diria esta frase, diria algo mais assim. E para aqui entre nós fiquei super admirado da humildade e da abertura dela. Eu pensei que eu ia lhe fazer os comentários a que ela ia pegar, não sei, 20%. Ela pegou em praticamente em tudo Yeah. aquilo que foi dito, ou seja, demonstrou uma grande humildade. Eu não fui a única pessoa a quem ela enviou sim outras pessoas diferentes, ou seja, pessoas para analisar o francês, pessoas para analisar o facto da história ser interessante ou não. E efetivamente ficou um trabalho maravilhoso, e ela escreveu isto tudo em 3 meses. Não, Uau. É uma coisa, nós temos um podcast na Awake, e ela foi a nossa primeira convidada, e ela diz que isto é mesmo tipo uma coisa que desceu assim do céu. E eu escrevi e está, e agora pensei que é sempre assim, mas não, agora estou a tentar escrever um outro e não vem da mesma forma. Yeah. Então é mesmo uma obra super interessante. Ok, obrigado Samuel. Joca, eu sei que tu tens uma costela literária. Quem não tem nesta mesa? Eu não tenho, eu não tenho uma costela literária. Tens. Mas o que é que tu achas desta proposta que o Samuel nos trouxe? Como é lógico, não conheço o livro em específico, Para já? mas de forma geral, sim. E recentemente estava a ler um outro livro, sem me alongar muito, em que a autora estava a falar precisamente do facto de que há muitos, a maior parte dos autores que nós conhecemos, dos autores famosos, que andam por essa vida. Dos clássicos mesmo? Vou dar um exemplo. Ok. Tolkien, ok. tipo... Clássicos cristãos, não é? Sim, exatamente. Ok, C.S. Lewis. C.S. Lewis, exatamente. Mesmo se fosse um bocadinho mais atrás, Jane Austen era cristã. Enfim, há toda uma série de autores que são cristãos e que têm essa matriz cristã por trás. Muitas vezes passam tipo para os livros que acabam até de uma forma. O Tolkien, eu descobri agora recentemente, já agora, que mesmo a autora do Harry Potter, a J.K. Rowling, que é cristã e que nunca falou do cristianismo dela até o último livro do Harry Potter ser lançado, porque dizia ela que se ela falasse do cristianismo dela, poderia dar a entender qual seria o final da história. Ou seja, mesmo ela, mesmo num livro como Harry Potter, há essa matriz cristã, tipo, a influência. Eu acho que estás a chocar uma parte do nosso público a dizer que o Harry Potter tem uma matriz cristã. Exato. Aliás, eu já estou chocado por utilizar a expressão matriz cristã. Mas essa informação não fazia ideia, não fazia a minha ideia. Yeah. Eu, por acaso, do meu lado, tinha uma pergunta para fazer. Tipo, o objetivo do livro é simplesmente contar uma história. Ela tem um objetivo, não sei se evangelista, se calhar é um bocado forçado, mas será que o objetivo também é veicular, se calhar, algumas ideias religiosas numa sociedade que, se calhar, está um bocadinho mais resistente a isso? Tipo, qual é que era o objetivo dela? É um evangelismo, mas não agressivo. Ok. Ou seja, ela poderia escrever uma história totalmente sobre um ângulo não cristão. O problema, ou não é o problema, a questão é que ela, sendo cristã, ela decidiu assumir a sua visão do mundo no livro em que decidiu escrever. E está a acontecer a mesma coisa no novo livro que ela já está a escrever, que é um livro que vai abordar a questão do luto. É a maneira como um cristão vive o luto e como uma pessoa não cristã vive o luto. Os dois personagens principais encontram-se justamente nessa questão. E evangelismo é complicado porque, como ela diz bem, não há no Amigas Adventista, não há referência ao sábado, não há referência a essas coisas, mas os valores que nos movem, sim, estão completamente presentes, por isso chamaria um evangelismo não agressivo. Ok. Os historiadores vão de mencionar isso. Os historiadores vão de ver o nosso podcast e tentar aqui descortinar esses detalhes. O próximo livro do George Knight é sobre nós. Obrigado, Samuel. Joca, tu tens para nós também um pingo de leite criativo também? Também, neste caso é uma música que o nosso grupo nosso departamento de crianças organizou e lançou em setembro de 2025.
Neste Deixe-me caso, o MP3 para eu pôr a tocar neste preciso momento. Se puder. exato. Põe. Eu posso mandar o link e depois podes tentar colocar. Portanto, Ok. Mas tens depois me defender se houver acusações de plágio e coisas assim. lá em casa estão a ouvir Assinas este no guardanapo, e eu jogo autorizo. Portanto, lá em casa é possível que estejam a ouvir neste momento a música. Se não estiverem, ok, tudo bem. Já perceberam o que é que aconteceu. Mas isto era um projeto de verão, e é isso que para mim acho que é a parte interessante. É um projeto de verão do departamento da Escola Sabatina Infantil, ou departamento das crianças, não sei exatamente qual é agora a nomenclatura em Portugal, da nossa igreja, para gravar uma música. Portanto, neste caso na nossa igreja temos vários artistas, mas temos uma artista em específico que escreveu a música, escreveu a letra também. E que depois, como é lógico, fez parte desse processo todo. Eles foram gravar ao estúdio primeiro e depois tiveram um dia de gravações num parque. Portanto, há um vídeo no YouTube. Videoclipe, não é? Há um vídeo no YouTube, se quiserem procurar. O título da música é We Are the Kingdom, em inglês, e são os Kingdom Kids, com um Z no final, para ser fixe, não é? E pronto, portanto, se quiserem ver, mas eu acho que fica o desafio no fundo para que nós possamos tentar pensar de uma forma criativa os projetos que fazemos, até mesmo com as nossas crianças. Neste caso, como é lógico que é um projeto que envolve bastante trabalho, bastante preparação, etc., muitas horas, mas acho que é interessante e estava toda a gente estava envolvida com isto, quer as crianças, os pais ou os cuidadores, estava toda a gente envolvida com o projeto e por isso acaba por ser também uma força de congregação, no fundo, para a nossa igreja durante aqueles meses de verão, e foi bastante É interessante. quase um campo de férias criativo, não é? Exato, quase para eles foi espetacular irem ao estúdio, gravarem, depois Claro, uma experiência. portanto, para eles foi impecável e fica para a posteridade. E como é normal, nestes vídeos de crianças estão todos com t-shirts de diferentes cores, não é? Por isso. E o que é que tu achas, Samuel? Estarias disposto a colocar um Z no final da Awake para dar um toque mais... Awake. para dar um tom um bocadinho mais urbano? É interessante que falas disso, porque na Sim, Wake... estamos a pensar nisso. Estamos seriamente a pensar nisso. Nisso não, mas estamos abertos a esse tipo de coisas, no sentido em que na Wake nós temos uma atividade agora que tem a ver justamente com composição de música, em que compomos músicas juntos e queremos que essas músicas passem a ser parte integrante da nossa liturgia, da nossa história também. E é interessante que na última sessão de composição eu tive verdadeiramente que pegar na minha idade e meter dentro de uma caixa e ouvir os mais novos, porque eles queriam que o refrão terminasse com a expressão Papa God, e para mim eu disse pá, Tenho a certeza que é isso que querem fazer. já ia começar a minha argumentação para dizer isto é da foleira, mas do outro lado disse não, se os jovens estão a propor, eu tenho que estar aqui a encorajar e não é destruir, por isso vai ser Não Papa God. sugeriste pôr o Z no final, não é? Não, mas acho que Papa God acho que já está muito interessante numa música em francês, convenhamos. Não, mas para dizer que eu acho super fixe esse tipo de iniciativa. Eu sou músico, como alguns sabem, ou pelo menos toco instrumentos, se calhar é uma definição melhor para aquilo que eu faço, porque, como diz um amigo nosso, Joca, se eu me chamo a mim mesmo músico, depois não tenho palavras para definir o Pedro Brunhosa ou o Franz Liszt, pessoas assim. Por isso eu gosto muito disso e acho que em Portugal nós temos um viveiro fantástico de música, mas seria muito fixe haver o passo seguinte, não é? Não sei se está a acontecer esse passo seguinte. Só para relembrar que em Portugal eles agora fazem concurso do INJA. Sim, que é é excelente, que é um começo. mas acho que é necessário em Portugal uma certa emancipação da música brasileira, que tem uma qualidade muito grande, por isso é normal as pessoas quererem ir nessa via, e se calhar a criação de um estúdio, a criação de um departamento mesmo que investisse nisso. Acho que neste momento em Portugal existiria recursos humanos e talento para fazer uma coisa verdadeiramente com pés e cabeça. Uma coisa até que poderia ser a nível europeu, porque como vocês sabem, hoje em dia as músicas traduzem-se rapidamente e é um ministério que é bastante interessante. Por isso, sim. Aliás, nós no nosso projeto também, a ideia é lançarmos
ou disponibilizarmos na internet as partituras, tipo a letra, etc, para o pessoal poder utilizar e traduzir se for necessário. Portanto, fica essa chega também. Seria interessante se a gente cantássemos músicas de St. Albans e aqui Quem sabe? na Wake. Quem sabe? Obrigado, Joca. Eu também trago um pingo de leite. Tu não comentas? Não gostas de música? Não comento porque não tenho assim muita coisa a acrescentar àquilo que vocês disseram. Acho que é bom, acho que tudo que mobiliza os jovens da igreja ou as crianças da igreja é bom, por isso não sou músico. Qualquer que seja a definição de músico que vocês possam imaginar, eu não entro nessa categoria. Essa que é a questão. Por isso não tenho muito a acrescentar. Em relação ao meu pingo de leite, eu não sei se toda a gente está a par, acredito que não, mas recentemente houve um grande terremoto no seio da Igreja Anglicana. Nós tivemos a eleição recente, no final do ano 2025, da nova arcebispa de Canterbury, que habitualmente, e o Joca pode me corrigir se eu disser mal, já pronunciei Já pronunciei mal, mas corrigindo os factos, normalmente é considerada como a chefe, ou pelo menos aquela que tem mais primazia dentro da Irmandade Anglicana de Igrejas, podemos dizer assim. E a verdade é que o facto de ter nomeado uma mulher para essa posição, não é a posição mais elevada, criou uma grande fratura. Então nós tivemos, passado pouco tempo, GAFCON, que é Global Anglican Future Conference, que representa cerca de 80% dos anglicanos praticantes, que estão sobretudo centrados em África, que decidiram então separar... Mas não só. Mas acho que é sobretudo África e os países, se calhar, não anglófonos são todos, não é? Mas se calhar fora Europa, Estados Unidos, Canadá e por aí fora, não é? Austrália e por aí fora. Então eles decidiram se separar, têm 80% dos membros e decidiram dizer, ok, não vamos convosco não aceitamos essa decisão e vamos nos separar. E que para mim, como adventista, coloca-me certas questões, porque temos aqui o facto de uma mulher ter uma posição de liderança, uma igreja que reage muito mal a isso e que termina, pelo menos para já, numa separação. E faz-me pensar, será que, para já termos consciência que este tipo de tensões não são únicas à Igreja Adventista, não é? Já falámos sobre a ordenação das mulheres e tudo o resto, mas também que será que isto é uma possibilidade para a Igreja Adventista atual, que nós possamos chegar a uma cisão, a uma separação, a um sistema mais descentralizado que permita? Não sei o que é que vocês acham. Joca, se quiseres corrigir algum dos fatores, tu agora estás em Inglaterra, por isso és da nossa fonte. Especialista. É o nosso especialista sobre a Igreja Anglicana. O que é que tu achas? Achas que existem pontos de semelhança com a realidade adventista? Achas que é uma possibilidade que isso possa acontecer na Igreja Adventista também? Acaba por ser um bocadinho diferente, porque, como é lógico que isto é a nível administrativo da Igreja, mas por aquilo que eu consigo compreender, funciona de forma diferente da forma como a nossa Igreja funciona. A nossa Igreja, como ela está organizada? A forma como está organizada tem uma certa estrutura relativamente fixa, não é? Difícil de quebrar. Estás a falar da nossa? Estou a falar da nossa. E a estrutura dentro do movimento anglicano, porque no fundo acaba por ser mais um movimento do que necessariamente apenas uma igreja, não é? É um bocadinho mais flexível, menos centralizada. É por isso que no fundo tens aqui esta conferência acabam sempre por ser bispos, não é? Portanto, bispos e arcebispos e nesse nível não é um relacionamento hierárquico, não é um relacionamento hierárquico, e é muito focado também na própria pessoa que lidera o que quer que seja o campo dele ou dela, não é? Campo local, não é? Portanto, acaba por ser um grupo de bispos que diz: nós não vamos nesta jornada convosco e vamos tentar criar uma coisa à parte, não é? Portanto, acaba por ser um bocadinho isso. O arcebispo da Cantuária... Podes-me corrigir, mas daquilo que eu pude compreender, é verdade isso, mas existe um bocado a noção por trás, sobretudo da GAFCON, vocês não são os verdadeiros anglicanos. Vocês afastaram-se da fé. Sim. Então há um bocado esse sentimento de que, ok, nós estamos a separar, mas não é, ok, continuamos amigos à mesma,
mas vamos é fazer coisas diferentes. Sim. Há um bocado o sentimento de que vocês traíram a nossa herança anglicana e Sim, então porque- por isso vai cada um para o seu lado, não é? No fundo, e quer dizer, é sempre uma questão de hermenêutica, é uma questão de interpretação da Bíblia. É verdade que a Igreja em Inglaterra, durante muitos anos, já há muitos anos que tomou um determinado caminho no que toca a determinados assuntos de justiça social e mesmo LGBTQ, plus e coisas desse género. E por isso há aqui Tensões que já duram há algumas décadas, não que é? dura há várias décadas. E aqui este grupo neste momento diz assim, não, nós não queremos ter uma mulher bispo. Aliás, eu acho que em Inglaterra eles começaram a ordenar mulheres bispos ou bispas, não sei. Bispas parece um bocadinho estranho, não é? Mas é bonito. Pronto. Bispas, arcebispas, aliás, uns meses antes desta decisão, a arcebispa da igreja no país de Gales é uma mulher também LGBT, ok? Portanto, ainda tenho mais essa questão a adicionar. E por isso, dentro do Reino Unido, há toda essa facilidade de compreensão com estes temas, que se calhar noutra parte do mundo não é propriamente verdade, incluindo, aliás, este Global Anglican Future Conference. Eles têm GAFCON. O GAFCON, eles têm, se não estou em erro, tem alguns bispos nos Estados Unidos. Ok. Portanto, não é só uma questão de África e fora da Europa e fora do mundo ocidental, mas também há alguns mais conservadores, ultraconservadores, que estão dentro... Não está propriamente alinhado por Não. linhas nacionalistas ou Agora, somente. a possibilidade na Igreja Adventista, eu acho que é sempre uma possibilidade. Quando houve a questão da ordenação das mulheres, falou-se muito desse possível cisma, não é? Tipo, ainda para mais quando a Conferência Geral estava a tentar... a fazer com que todos seguissem a decisão que eles acharam que tinha sido a decisão tomada, não é? Pela decisão da Conferência Geral, havia essa conversa. Se calhar nós vamos aqui criar um cisma da Igreja Adventista. É algo que temos que nos preparar. Risco zero não existe, não é? Risco zero não existe. Não acho que seja muito provável, mas risco zero não existe. E também acho que não vai ser só em termos de linhas geográficas. Mesmo aqui na Europa nós temos pessoas que em determinados assuntos, por exemplo na questão da ordenação das mulheres, defendem veementemente que as mulheres deviam ser ordenadas e outras pessoas que não concordam de todo, não é? Por isso, se acontecer, não vai ser um cisma de linhas geográficas, não é? Vai ser muito mais complicado do que isso. Obrigado, Joca. E tu, Samuel, o que é? Tens a mesma posição do Joca? És mais otimista, mais pessimista em relação a isto? Bom, eu sou um conhecido apreciador da Igreja Anglicana. Não percebo nada da Igreja Anglicana, por isso agradeço por teres trazido este tema. Mais positivo ou mais negativo? No sentido de achares que as tensões dentro da Igreja Adventista poderão um dia ou não levar a uma decisão, a uma separação, ou um sistema se calhar um bocado mais descentralizado? Eu acho que sim. Aliás, a história diz isso mesmo. Na Primeira Guerra Mundial, a separação da Igreja, que nós chamamos de Igreja da Reforma, não é? Por causa da questão combatente-não combatente, já aconteceu. Ou seja, houve pessoas dentro da Igreja Adventista que disseram, não, aquilo que tu estás a dizer não me parece tão puro como aquilo que eu penso, por isso eu vou sair, para não ser contaminado com a tua ideia. Isto é obviamente um atalho muito grande para resumir tudo o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial dentro da Igreja Adventista aqui na Europa. Sobretudo na Alemanha. Sobretudo na Alemanha, claro. Mas acho que poderá acontecer. Agora, eu sou mais positivo se calhar com o Joca, no sentido que eu não acredito que com a questão das mulheres isso vá acontecer, até por causa... Mas há outros temas. Há outros temas, claramente sim. Há outros temas. Mas a questão da mulher, como tu disseste muito bem no fim, é uma coisa tão heterogénea, não é? Não podemos claramente dizer, bom, tirando aqueles lugares comuns que nós europeus temos tendência em dizer de América do Sul, África, Ásia, quando que nós não sabemos mesmo se é exatamente assim. Porque no outro dia, por exemplo, estive a falar com um colega nosso, ganês, aqui da Suíça, e... Um shout-out para o Clifford, que ele vai estar a assistir este programa. Óbvio. E a questão da ordenação das mulheres não é assim tão clara nos africanos como nós europeus às vezes imaginamos.
não é toda a gente é contra. Aliás, é preciso dizer que as sociedades africanas são muito mais matriarcais que as sociedades europeias. Algumas sociedades Sim. africanas. E por isso a questão das mulheres serem pastoras tem mais a ver com um empréstimo colonial da visão da Igreja do que propriamente com a cultura da África. E em questões de números, quando foi a votação, só por uma questão de números, era impossível que só os americanos e os europeus tivessem votado Exatamente. nessa questão. Exatamente. Portanto, há pessoas por todo o mundo, desculpa lá, só para... Sim, não tem mal. Eu agora acredito que existe dentro da Igreja Adventista um desejo de unidade muito grande e acho que é isso que faz com que, mesmo com muitas diferenças de perspectiva que nós acabamos por ter entre países, entre culturas, que nós continuamos a querer ficar juntos e a fazer igreja juntos. Se calhar falar sobre a diversidade no Adventismo era capaz de ser um Olha, Olha, se calhar para um por acaso, episódio... temos que preparar isso. Vamos preparar capaz isso. de ser interessante. Só dar uma chega, Roberto. É o maior cisma dentro do cristianismo desde Martinho Lutero, em termos de números de crentes Em afetados. termos de... Muito bom. Portanto, história... Muito bom ver a casa dos outros a arder. Para quem não percebeu, isto é ironia, por favor. Literalmente. Muito obrigado pelas vossas observações, pelos pingos de leite e, sem mais tardar, vamos para a nossa moagem do grão, que hoje vai ser o Samuel a apresentar. Portanto, um disclaimer antes da gente começar a nossa moagem do grão. Eu dou o dízimo desde que tenho porta de moedas. É tipo aos 22, 23? Não. Aliás, em criança eu vivi uma experiência... Não, mais antes, em criança eu vivi uma experiência muito, muito forte com Deus, que foi, os meus pais me deram-me, quando eu era criança, uma moeda de 5 escudos. Ok, antes do euro. Sim, e eu fiquei super feliz e quis dar o dízimo. O problema é que nessa época já não existiam moedas de 50 centavos. Ou seja, é um valor que é indivisível, ou seja, não é possível dar o dízimo. Então na minha mente eu disse, ok, visto que eu não posso dar, vou dar tudo. E então tinha aquelas gavetazinhas pequeninas de secretária, sabe? Onde a gente mete lápis e assim, tinha uma coisa assim. Pus lá um autocolante, tipo, escrevi dízimo, mal escrito, acho que escrevi com S, ou o que é que foi, ou com Z, ou... Eu sei que havia qualquer coisa ali na frase, na palavra que não estava bem escrito. Se calhar tinha o Z no final como o Kids. Dízimos. Exato, é uma coisa assim do género. Estava assim estranho e meti os 5 escudos lá dentro. E nessa tarde, quando saí para ir para a escola, lembro perfeitamente que em frente do meu prédio eu abro a porta e encontro 5 escudos no chão. Ok. E como criança eu pensei, aquilo que foi a reflexão que eu tirei e que me ficou marcado na mente foi, Deus estava-me a dizer, não, eu não quero que tu dês 100%, eu só quero 10%. Por isso agora que já tens 10 escudos, já podes ir buscar um escudo e dar o dízimo. Por isso é uma coisa que me marcou muito, é uma prática que eu dei em criança, dei em adolescente, dei quando comecei a trabalhar para pagar meus estudos em Colonge e dou até hoje, tenho muito prazer. E para mim é verdadeiramente um momento de oração. Hoje é a transferência bancária, mas mesmo antes de fazer a minha transferência bancária, tenho o hábito de agradecer a Deus pelo meu salário. Agora, terminado este disclaimer, quero dizer que eu vou dizer coisas aqui que vão se calhar vão ser novas, se calhar para algumas pessoas, mas acho que é importante nós deixarmos-nos tocar por ideias novas e ter novas perspectivas em relação aos temas que para nós são claros. Então, o dízimo é um princípio bíblico e ele precede mesmo o estabelecimento do povo de Israel. A Bíblia não dá muitos detalhes de onde é que aquilo vem. Aquilo aparece assim de uma forma um bocado inusitada, estranha, na época de Abrão. O contexto é, Ló tinha sido raptado e Abrão vai montar um exército e em confederação com outros reis vai buscar Ló e também alguns despojos. E quando chega, vai oferecer 10% destes despojos a um dos reis, que é o rei Melquisedeque, o rei de Salém, capital do reino jebuseu, que mais tarde se tornará a cidade de Jerusalém. Primeira ocorrência que nós temos em relação ao dízimo, depois vemos que Jacó também, no momento em que vai sair de casa e que vai se encontrar sozinho naquela noite, apenas com uma pedra, com uma almofada, e que vai ver a visão da escada, nesse momento também ele vai fazer aquela promessa a Deus, do género, olha, não tenho aqui dinheiro nenhum, mas no dia em que eu tiver alguma coisa, vou-te dar também 10% de tudo aquilo que eu ganhar. E a sensação com que eu fico, não sei se é a mesma que vocês, não sei se é a mesma que as pessoas que estão a ouvir em casa, é que durante o período patriarcal existe um princípio, claramente, mas ele é seguido de uma forma um pouco definida. Não parece de todo que fosse uma coisa sistemática e
quando eu leio os textos em Gênesis, eu fico com muitas mais perguntas do que respostas, na verdade. De onde é que aquilo veio? Para onde é que ia esse dinheiro? Como é que eles faziam? Como é que se dava 10% a Deus sem ter um sistema de templo? Por isso, acho que é complicado nos cingirmos a estes textos para pensarmos o dízimo. Acho que depois, com o nascimento do povo de Israel, torna-se mais claro a organização de Moisés, o dízimo passa a ser legislado, ele serve para manter o sistema religioso, também para fomentar laços sociais e ajudar os necessitados. E assim, contrariamente ao que muitos acreditam hoje, não existia apenas um dízimo, mas existiam 3 dízimos que eram articulados num ciclo de 7 anos. Normalmente, um israelita nunca daria 10%, dava no mínimo 20%, e neste ciclo de 7 anos, ou no último ano, dava 0, porque era o chamado ano sabático. Há também uma coisa que é importante dizer, que é os dízimos são um sistema que foi criado e que estava intimamente ligado com a organização da vida. Primeiro num contexto de acampamento e depois, mais tarde, no contexto de um país, de Israel. É interessante que aqui na Suíça alguns cantões têm o chamado imposto eclesial, que permite à Igreja Protestante ou à Igreja Católica de poderem funcionar, e o dízimo era, de uma certa forma, algo desse género. Os dízimos eram quase sempre alimentos, uma coisa que nos distancia um pouco da nossa realidade, porque para nós o dízimo normalmente não são alimentos, é dinheiro, não é? O objetivo era manter o templo e compensar os levitas pelo facto de não terem um território específico, porque todos os povos tinham território, ou seja, espaço para agricultura e pastorícia, e os levitas não tinham, por isso o salário deles era o 10% do que os outros plantavam, do que os outros tinham. No Novo Testamento, a tendência é de vermos que o princípio desaparece, e eu gostava de dizer isto sem rodeios, porque acho que é uma realidade. Não sei se vocês estão de acordo comigo, mas pelo menos é a minha interpretação. Vemos Jesus referi-lo uma vez num contexto de crítica aos fariseus, não que ele estivesse a criticar o dízimo em si, mas ele estava a considerar a maneira hipócrita e legalista com que o dízimo era dado por os fariseus. E depois temos uma pequena referência na Epístola aos Hebreus, de uma forma marginal, o tema nem sequer é exatamente o dízimo, são outros temas, e podemos dizer, se calhar com alguma propriedade, que o dízimo desaparece no Novo Testamento. Mas não é substituído por uma coisa mais simples. Porque, contrariamente ao que algumas religiões apregam hoje, é verdade que o princípio do dízimo desaparece provavelmente com o templo, mas nós vemos os primeiros cristãos a terem um tipo de generosidade que não é melhor do que o dízimo, porque aquilo que acontece é que eles dão tudo. Eles não dão nem 20, nem 30, eles começam a dar 100%. E há estes textos em que diz que as pessoas vendiam as propriedades e depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Por isso, não parece que possamos dizer que a ideia de um valor monetário ou de algo que permita a subsistência do sistema religioso desaparece no Novo Testamento. Acho que encontra simplesmente uma outra forma. Contrariamente ao modelo mosaico, que implicava dar entre 20% a 30% dos bens, vemos que aqui o fenómeno é um pouco mais complicado. E parece que hoje não vivemos plenamente nenhum dos modelos, porque não estamos mais na flexibilidade patriarcal de dou quando quero, quando sinto, que é um bocado a ideia com que eu fico. Não temos as percentagens do modelo mosaico, porque não estamos numa estrutura de teocracia, não estamos mais num acampamento no meio da Península Arábica. E para quem acredita que foi por aí o caminho, nós estamos no modelo cristão de vender tudo aquilo que temos e depositar aos pés dos apóstolos. E aí, onde é que estão estes apóstolos? São os pastores? São quem? Então, a minha questão para vocês é... sempre ao meu lado, nunca me blasfémia, rasguemos as nossas vestes. Por isso eu gostava tanto desta camisola. Por isso não o vou fazer, mas... Exatamente. Por isso a questão, para mim, é se aquilo que eu disse é verdade, o que é que nós andamos aqui a fazer? E a primeira pergunta que eu tinha para vocês é: a questão do dízimo é válida ainda hoje? Sim ou não? E porquê? Joca. Sim, válida, se calhar, para mim talvez não seja a questão mais importante, se bem que, mais uma vez, eu volto a dizer que eu sou apologista da abordagem cronológica. Ou seja, eu acredito que num mundo ideal, ou dentro da Igreja Cristã, devíamos seguir aquilo que acontece no Novo Testamento, que é a ideia de todos vendemos tudo aquilo que temos e repartimos o dinheiro por todos, não é? Parece quase comunismo. Parece quase, não é, Roberto? Parece quase comunismo, estás aqui a dizer. Mas acho que sim, acho que num mundo ideal seria isso. Para mim a questão é bíblico ou não,
É. Mas também temos que reconhecer que não é o único sistema na Bíblia que... não é o único sistema de financiar uma igreja ou um sistema religioso que nós encontramos na Bíblia. Portanto, há outras coisas. Tu mencionaste, não mencionaste o dízimo que eles utilizavam para a festa, não é? Que é... Não detalhei os dízimos. Exatamente. Para onde é que eles iam? Mas é Sim, engraçado. mas podemos fazer isso, sim. É engraçado aquela ideia de não sei quantos anos tiras um dízimo para fazer uma festa para... Exatamente, para a tua família e para os levitas que estão na tua cidade. Ou seja, é para aquelas pessoas que estão à tua volta. É um segundo dízimo, não é? Mas tudo isto para dizer que eu acho que nós temos de ter essa noção de que nós na Bíblia conseguimos encontrar vários modelos de como financiar em diferentes épocas, diferentes sistemas, lá está, associados ao templo ou não. Aquilo que aconteceu com o Brown, tu fizeste uma resenha histórica espetacular nesse capítulo, e por isso eu acho que nós temos que fazer sempre uma decisão como igreja de qual é o modelo que nós seguimos. Aliás, o facto de nós darmos o dízimo dentro da Igreja Adventista é porque houve um momento em que nós decidimos fazer, porque o modelo que nós tínhamos antes não estava a conseguir dar o dinheiro que nós precisávamos para sustentar a igreja que estávamos a criar, né? Portanto, naquele momento de transição entre o movimento adventista e a igreja mais organizada, nós acabamos por tomar uma decisão. Eu sei que muitas vezes isto pode chocar quem estiver a ouvir no carro, para não dizer em casa, mas a verdade é que não é o único modelo que está na Bíblia. Nós tivemos essa decisão consciente e a partir daí eu acho que há todo quase toda uma apologia do dízimo, quase estava a faltar a palavra, mas todos estes trimestriários da escola sabatina que nós já estudamos, não sei quantos, sobre o dízimo, os estudos bíblicos que damos, as pregações que vêm dos departamentos de mordomia, etc. Há toda uma pressão no fundo para que todos nós possamos compreender que este é o modelo bíblico. Ok, é um modelo bíblico, não é o único modelo bíblico. E por isso a questão de válido ou não acho que está dependente de ter uma conversa um bocadinho informada sobre esta questão. Obrigado, Joca. E tu, Roberto, o que é que tu achas? Achas que é válido? Muita coisa a dizer deste assunto. A sério? Ok, Tenho. então força. Eu acho que o princípio básico é válido no sentido em que claramente nós vemos que há um objetivo feito por Deus na Bíblia em que os crentes apoiem e sejam a garantia da sobrevivência do sistema religioso, qualquer que seja a etapa, não é? Por exemplo, um dos argumentos que para mim faz sentido, porque é que o patriarca, na altura dos patriarcas, não havia isto de uma forma mais sistemática? Porque em muitos casos o patriarca era a representação desse sistema religioso. Construção de altares, sim. As ofertas, os sacrifícios e tudo mais. Então, como o sistema era muito diferente daquele que nós temos atualmente, e mesmo aquele que era quando o reino de Israel foi instaurado, não é? Em que o chefe da família era o sacerdote, era também aquele que era o ganha-pão da família inteira. Então aqui nós tínhamos muita promiscuidade entre estas diferentes funções que o patriarca tinha. Esse episódio de Gênesis em que tu mencionas, nós temos aqui, eu acho, nesse texto, e o facto dele dar o dízimo também é uma questão de relações públicas que o Abraão está a fazer, na minha ótica, não é? Tipo, não é simplesmente tem uma questão religiosa que está por trás, claramente também, porque ele menciona isso de forma declarada, mas também existe o bom senso de Abraão de, ok, eu sou o vizinho destas pessoas, vamos tentar, elas foram roubadas e expropriadas dos seus bens por estes reis e eu tenho que arranjar aqui uma forma deles não ficarem desiludidos comigo porque eu consegui reaver esses bens e agora vou ficar com isto tudo e eles vão ficar despojados da riqueza que eles tinham. Então, mas eu acho que existe escolha aqui que ele faz que é interessante. A escolha de Abraão, porque ele poderia ter dado também o dízimo ao rei de Sodoma, sim, mas vai escolher Melquisedeque. Por isso é que nós temos este aspecto religioso que eu acho que está presente, mas não é o único aspecto que é relevante neste texto.
Mas claramente aquilo que nós vemos é uma evolução de como a religião era vivida, do sistema que Deus tinha pensado para os crentes, não é? E eu digo crentes por causa disso, porque há uma grande evolução e hoje o povo de Israel existe, mas já não é o mesmo com a mesma carga teológica e religiosa que tinha no Antigo Testamento. E o que nós vemos é uma adaptação deste princípio básico de que devem ser os crentes a sustentar a obra de Deus, ou pelo menos seja a igreja, seja sinagogas, seja o que for, não é? Tipo, nós temos, é verdade que Jesus não foi propriamente um apologista do dízimo, mas nós sabemos também que a obra de Jesus foi possível porque teve muitas pessoas que deram dons. Temos uma menção mesmo no Novo Testamento que havia algumas mulheres muito bem colocadas na sociedade e que eram elas que de alguma maneira sustentavam essa obra. Então nós vemos este princípio básico que está presente desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que é Deus conta com as... E agora nós podemos entrar aqui na teologia do dízimo. Será que é generosidade? É devolver a Deus? Tipo, na Igreja Adventista normalmente nós apresentamos a coisa como isto pertence a Deus, tu estás a devolver, tu não estás a ser generoso, tu só estás a dar a Deus aquilo que é dele. Então podemos discutir aqui um bocadinho também acerca desse aspecto, mas é através dos recursos dos membros que a obra deve ser mantida, e foi o caso mesmo com Jesus, foi assim que ela também foi mantida. Dentro da Igreja Adventista nós tivemos um sistema que evoluiu muito, desde contribuições voluntárias até contribuições que eram estipuladas. Ok, tu és homem, tens entre 18 a 60 anos, né? Então tens que dar este valor por semana, e foi progredindo, chegámos até esta noção do dízimo. E é interessante quando nós vemos esse histórico. Tenho um artigo muito bom de um professor de Andrews que aborda esta questão da evolução do dízimo dentro da Igreja Adventista. E as grandes mudanças ocorrem sempre quando há uma grande crise económica nos Estados Unidos ou na Europa, no mundo ocidental. Foi o caso em 1859, 1862 e nos anos 70 também, e depois 1932, quando houve o Black Friday. Acho que terça-feira negra, não é? A Grande Depressão, agora já não, acho que era uma terça-feira ou foi uma sexta-feira, já não me recordo. Sexta-feira, não é? Posso estar enganado. Verifiquem e corrijam, porque nós estamos sempre disponíveis para ter. Mas não é Black Friday que vocês estão a pensar. E então, nós tivemos grandes crises que levaram, ok, nós não estamos a conseguir fazer face às despesas que nós temos, como é que nós conseguimos? E depois nós temos aqui um grande problema, que é os dízimos. E as ofertas são a única fonte de rendimento oficial da Igreja. Então, quando o cinto aperta na Igreja, eles não têm mais sítio nenhum onde eles buscar. Nós não... o nosso modelo não é de venda de produtos, por assim dizer, não é fabricar nada, não é cultivar nada. Nem há cultura de investimento na Igreja Adventista. Existe, na Conferência Geral existe. Cultura de investimento? Sim, mas em projetos, mais do que tipo... Não, estava a falar nos territórios que nós temos, as uniões, federações e assim, conferências. Não existe uma coisa de se dizer, olha, vamos investir um bocado, comprar uns apartamentos para alugar, não há muito essa... Mas na Conferência Geral existe uma certa visão que vai nesse sentido, mas isso é outro tema e outra lógica. E depois, mesmo atualmente, nós temos uma visão do dízimo que, apesar de tudo, ainda não está muito bem estabelecida, porque nós temos pessoas que dizem, ok, é o dízimo do bruto, é o dízimo do líquido, é o dízimo do líquido menos as despesas fixas. Tudo isto são... Essa nunca tinha ouvido. Mas tudo isto faz parte do panorama adventista, se calhar com mais presença ou menos presença, dependendo do país. Estatisticamente, eu acho que existia, não sei se era perto de 10% de pessoas nos Estados Unidos em que, ok, é o líquido menos as despesas fixas e eu dou o dízimo disso, como sobra. E isto tudo tem a ver também com as traduções, porque tu tinhas uma tradução, não sei se era a King James, era muito provável que fosse a King James, mas a primeira vez que se falou do dízimo na Igreja Adventista era o aumento da tua riqueza. Então, a forma como eles estipularam o dízimo no início da Igreja era, ok, tu tens o teu rendimento, tens as tuas despesas todas e depois esse é que é o aumento que tu tens. Do lucro.
era o lucro que a pessoa tinha individualmente, seja de propriedade, seja do que for, mas era sempre nesta noção de aumento que tu tens. E claro, quando tu tens uma despesa, não podes considerar ter isso em conta. Isso depois foi mudado, mais uma vez, a crise económica levou a que, se calhar nós estamos aqui a precisar de um bocadinho mais de energia financeira, se calhar é o bruto, não é o líquido. E depois tem toda uma discussão teológica por trás das palavras e que finalmente é o bruto e tudo mais. Isso se calhar não é o mais interessante para os nossos ouvintes, mas mesmo fora isto, nós temos pessoas que defendem o duplo dízimo, nós temos pessoas que defendem, que já ouvi pastores a mencionar isso, tipo de 90-10, tipo eu dou 90% e vivo só com 10% dos meus rendimentos. Então a verdade é que nós não temos propriamente uma linha muito definida nesse aspecto. Mesmo pegado nessa noção de dízimo, nós vivemos o dízimo de formas muito diferentes. Aquilo que eu, pelo menos pessoalmente, eu retenho, eu acho que o dízimo faz muito sentido. E pegando também numa expressão de outro colega pastor que eu ouvi, porque eu acho que o apego que nós temos hoje em dia ao dinheiro é quase uma doença, e isto é um bom antídoto para nós nos conseguirmos livrar um bocado do materialismo e da centralidade que o dinheiro tem à nossa volta. Tipo, obriga-nos a, ok, eu dou 10% a Deus, e depois, claro que nós podemos cada um ter motivações diferentes porque é que fazemos isso. Posso ter uma visão muito mais literal, ok, isto pertence a Deus, então eu devolvo a Deus, não é meu, nem sequer é meu dinheiro. Ou então nós podemos ter, não, tipo, eu amo a Deus, então eu dou isto como um ato de adoração, e nós podemos ter motivações diferentes em relação a isso. Mas de um ponto de vista concreto, que a mim me fala muito, acho que esta noção da centralidade do dinheiro tem na nossa sociedade atual é problemática. E eu falo isto, eu tenho salário, e também tenho poupanças, e também tento prever um bocado o futuro e ver como é que vou fazer face à reforma e por aí fora. Está já aí, né? Já estou a chegar, já estou mesmo à porta disso. Mas acho que esta centralidade de, ok, tipo, o dinheiro não deve ser o centro da tua vida, apesar de todas as circunstâncias que nós falamos. Eu acho que o dízimo ajuda-nos a ir no caminho certo neste sentido. E o outro princípio que nós evocamos, que é, tipo, a obra de Deus deve ser mantida pelos crentes, porque quem ama a Deus deve contribuir para que isto possa continuar a existir. Isto com o grande como é que é dizer, com o grande bemol que nós somos pastores e dependemos dos dízimos para o nosso salário. Claro. Assim, eu gostava de completar ainda para esta primeira pergunta a ideia de que, para mim, o princípio não é mais válido, ou seja, o dízimo tinha a ver com o templo, não existe mais, mas eu acho que é uma perspectiva pessoal, não sei se vocês estão de acordo, mas eu acho que as promessas de Deus não têm prazo. Eu costumo dizer isto em francês, não sei se funciona tão bem em português, e nessa medida existem promessas que estão... Não tem data de validade, se calhar? Sim, não tem data de validade, não tem data de validade. E por isso eu acho que as promessas, eu tenho a certeza porque vi isso na minha vida, as promessas que estão ligadas ao dízimo, este famoso texto de Malaquias que diz que Deus vai abrir as janelas do céu e não sei o quê. É interessante porque nós utilizamos este texto sempre fora de contexto. As janelas do céu têm a ver com as colheitas. Sim. Ou seja, se tu dás o teu dízimo da tua colheita, Deus vai fazer com que chova e que possas continuar a ter colheitas. Mas eu acredito que mesmo numa sociedade agrária era a fonte de riqueza. Exatamente, mas eu acredito que este princípio é verdadeiro porque eu já vi isso na minha vida, porque eu acho que há algo de metafísico em relação ao dízimo. Interessante, Deus podia ter dito é preciso dar 2 cabras e não sei quantos quilos de qualquer coisa, ou ciclos, para utilizar os termos da Bíblia, mas Deus disse uma percentagem, e eu acho isto super interessante porque a percentagem implica fazer matemática, fazer contas de cabeça, e é como se Deus dissesse às pessoas, olha, quando tu recebes o teu salário, quando recebes o teu dinheiro, senta-te, calcula um bocado, como se Deus nos estivesse a inspirar a fazermos uma boa gestão financeira das coisas, porque se automaticamente eu sei qual é o valor de 10% do meu salário, quando eu vou a uma loja, isto agora é o português do Brasil, quando eu vou a uma loja e vejo uma coisa que está a ser vendida e o preço é parecido com o preço do dízimo, eu vou dizer, epá, não, isto é 10% do meu salário. Então eu acho que existe verdadeiramente uma pedagogia, uma bênção lá dentro, e depois tem uma parte completamente metafísica que eu não consigo explicar, porque eu tenho a sensação que fico com mais dinheiro quando me dou o dízimo.
E acho que se existe esta coisa na Bíblia e se funciona ainda hoje, seria mau estar a colocá-la de parte. Agora, todo um outro tema, que foi o que vocês abordaram mais e que eu concordo também, tem a ver com o facto de que a Igreja Adventista necessita de mecanismos que façam com que ela possa ser sustentável. E a ideia do dízimo, se as pessoas querem continuar a ter um serviço em que os pastores trabalham de forma gratuita, porque nós nunca vamos pedir dinheiro para visitar uma pessoa, nunca vamos pedir dinheiro para fazer um casamento, nunca vamos pedir dinheiro para fazer uma semana de oração. Nós fazemos... Não é o caso de todas as igrejas cristãs? Exatamente, não é o caso. Por exemplo, nos Estados Unidos, se vocês são casados por um pastor das igrejas batistas, existe um preço para seres pago, não é gratuito. Ou seja, o facto de nós termos um serviço de gratuidade, isso existe em português? Gratuitidade? Agora já não perdi. As pessoas perceberam o princípio, não é? Talvez gratuidade. Se calhar, não sei. O facto de ser grátis, o facto de a gente podermos fazer as coisas sem pedir dinheiro, sei lá, de acompanharmos os adolescentes, acompanharmos os idosos, enterrarmos as pessoas, sei, fazer essas coisas todas gratuitamente, eu acho que é um serviço que é interessante. E se as pessoas efetivamente gostam disso, usufruem disso, eu acho que não se deveriam ter problemas em entrar na questão do dízimo. O apóstolo Paulo diz: aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Interessante, porque ele apregou alguma coisa diferente daquilo que ele vivia. Se calhar porque ele chegou à conclusão que na vida dele era difícil, relativamente, esta dialética entre trabalho, tendas e trabalho para Deus. Mas agora queríamos lançar uma outra Deixa-me pergunta. só, antes de passar para a próxima pergunta, Sim, força. só para dar uma chega àquilo que estavas a dizer. Eu acho que desde 2019 que eu sou apologista de que nós temos que arranjar formas mais criativas de continuar a sustentar a Igreja. E para isso entra muito a questão de projetos mais locais, de investimento, no sentido de vais investir para daqui a 5 anos o projeto ser autossustentável, e com isso criar certas avenidas de entrada de dinheiro para a Igreja. Acho que o futuro, sobretudo quando temos em consideração o facto de que os jovens estão a dar menos para instituições e muito mais para projetos locais onde possam estar envolvidos, o futuro passa por aí. Sim. Obrigado, Joca. Não sei se concordo com 100%. Mas temos que avançar. Se conseguires integrar isso na próxima pergunta, assim de forma assim, não há bruta. Exato. Então a segunda pergunta que eu tenho para vocês é: vocês acham que esta doutrina tem sido mal ensinada na Igreja? E se acham, o que é que foi mal ensinado e que traço negativo ou tóxico pode trazer para a vida de um crente esta questão? Tentei ser breves porque assim seria bom conseguirmos chegar à pergunta 3. Eu sim, acho que tem sido mal ensinada. Acho que é tóxica. Como é que é mal ensinada? Não consigo compreender a ideia de que é um contrato que tu fazes com Deus, que se tu devolveres o dinheiro, as bênçãos vão... Ok, é uma espécie de chantagem financeira. Eu acho que é uma espécie de chantagem financeira. E aliás, tenho uma experiência de alguém que ele é um casal, ele é uma igreja adventista, ela não. E foram, aqui há uns anos, foram a uma igreja adventista, no sábado de manhã. Ele levou as miúdas para a escola sabatina infantil e ela ficou no salão principal. E era a escola sabatina sobre o dízimo, precisamente sobre esse tema das bênçãos. Quanto mais nós damos, mais bênçãos nós recebemos de Deus. Ligaram-me à tarde, porque ela estava completamente chocada. E eu acho que é muito, talvez até perigoso, passar esta ideia de que quanto mais dinheiro nós damos, mais bênçãos nós vamos receber, sobretudo quando nós somos aqueles que estamos a receber o dinheiro. Portanto, para mim, esse é algo que eu não consigo. Mas isso foi um pastor que falou, foi um membro de igreja, porque se foi a escola sabatina não é propriamente garantido que tenha sido o pastor, não é? E como nós sabemos, os leigos não são pagos. Mas a questão da pergunta é a escola sabatina. Se a doutrina é mal ensinada. É isso, a escola sabatina, a forma como estava a ser ensinada, e nessa semana era mesmo isso que estava no texto, portanto não era alguém que estivesse a ir contra aquilo que a escola sabatina estava a dizer e que estivesse a inventar uma coisa qualquer. Sim, mas a escola sabatina não é o garante da teologia adventista. Não é o garante, mas por outro lado é comunicação, é comunicação educacional da Igreja todas as semanas, oficial, é isto. Sim, estou a dizer que é indiferente, mas
Eu acho que nós temos que separar entre aquilo que a Igreja diz oficialmente, tipo que teve um processo de elaboração e tudo mais, e de reflexão, e que depois é concretizado, por exemplo, numa doutrina fundamental, outra coisa, e um trimensário. Os trimensários hoje dizem isto, daqui a 3 ou 4 anos vão dizer outra coisa. Tipo, tu não tens um processo que é vinculativo da parte do trimensário, como, por exemplo, para aquilo que eu mencionei. Deixa-me recentrar a questão, porque o nosso tempo está quase no fim. Sim. Joca, obrigado por teres partilhado essa questão. Será que eu posso fazer uma outra pergunta agora ao Roberto? Sim. Ok? Porque acho que era importante, porque tivemos ouvintes que justamente nos perguntaram esta questão, que é o que pensar da prática de impedir pessoas que não dão o dízimo de exercerem cargos. Porque existe essa prática, aliás, até foi falado para uma outra questão aqui no Café com Leite. O que é que vocês acham disso, Roberto? Eu acho que quando nós estamos a falar, o Manual de Igreja acho que faz uma distinção entre as pessoas que fazem parte do Conselho de Igreja, e aí sim, uma das recomendações é que a pessoa seja dizimista. E eu acho que nesse sentido das pessoas que vão tomar decisões a partir do princípio que a pessoa trabalha, não é? Porque se for um estudante, se for alguém que está no desemprego, aí já é diferente, mas para mim faz sentido que uma pessoa que está a decidir como é que o dinheiro da igreja vai ser utilizado ou não, acho que faz sentido que essa pessoa contribua. Acho que é demasiado fácil alguém que não tem qualquer engajamento financeiro estar a dizer, ok, eu acho que o dinheiro deve ser gasto assim, eu acho que deve ser assim, ou não estou de acordo porque o dinheiro da igreja não deve ser usado dessa maneira e eu não tenho, mas então, pouca participação financeira na vida da igreja. Só para assentos no Conselho? Eu agora não posso precisar, tinha que verificar, mas eu acho que a que indicação do Conselho do Manual de Igreja é para membros o novo manual de igreja. Toda a gente, não é? O novo manual colocou qualquer oficial da igreja Sim. é obrigado a... Seja um dirigente dos tições, está contemplado, não é? Ok. Estão a confirmar, aceitou essa palavra. Se for no sentido de que toda a gente, eu acho que não. Eu nunca exerci isso dessa maneira, por isso não faço tensões de o fazer, mas claro que a mim coloca-me perguntas que, por exemplo, alguém que não tenha qualquer dificuldade financeira, que tipo, não tem qualquer impedimento para contribuir para a vida da igreja, que depois não o faça, que tome decisões que afetam se calhar a igreja toda e incluindo do ponto de vista financeiro, e que depois, por exemplo, venha-me a mim como pastor exigir isto ou aquilo quando não tem qualquer engajamento financeiro e se calhar a afirmação que eu estou a fazer aqui se calhar é um bocadinho, vai chocar algumas pessoas, ok, tipo só o pastor Roberto só está aqui a ver dinheiro atrás, ok, mas nós vivemos numa sociedade que é assim, nenhuma pessoa atualmente, não é, e falo do contexto sobretudo europeu, Portugal especificamente, nenhuma pessoa vai estar a trabalhar para aquecer, tipo, isso não faz sentido nenhum, tipo. Então, porque é que os pastores são avaliados de forma diferente? E, mais uma vez, estou a dizer isto porque, e estou a falar do meu caso específico, e acho que se calhar de uma grande maioria de pastores seria o mesmo caso, e eu não conto as horas para o trabalho. Tipo, eu não estou aqui, ok, chegou a hora de acabar e já não faço mais. Se alguém me ligar, não atendo porque já estou fora do horário de serviço. Tipo, eu não conto horas, eu não vejo isso dessa maneira da minha forma de viver o pastor, como pastor, mas depois também acho que existem limites sobre aquilo que nós devemos ou podemos exigir dos pastores. Claro. Eu acho que nós não mencionámos isso logo no início, mas logo no início da nossa igreja, uma das razões principais porque é que nós metemos um sistema para termos algum financiamento na igreja era exatamente porque tínhamos pregadores e pastores que estavam em situações limites de ou vou pregar ou vou comer. Sim. Escolha entre os dois. Então, quer dizer, claro que agora não estamos nesses contextos, claro que evoluímos muito diante disso, mas acho que, sobretudo neste ponto específico, acho que tem que ser feito com bom senso, tem que ser feito com compaixão, tem que se ter em conta as circunstâncias, mas acho que faz sentido que as pessoas que tenham preponderância na igreja, que tomem decisões financeiras acerca da igreja e que exigem tempo do pastor, que possam contribuir, sim. Obrigado, Roberto. Eu gostaria de dizer que tenho uma dupla opinião em relação a isso e mudei a minha opinião recentemente em relação ao que eu pensava sobre este tema.
Primeiro, a minha perspectiva pastoral, que não é em contraposição com nada que tu disseste, Roberto, porque também não creio que sejas assim. Eu não me interessa quem dá o dízimo ou quem não dá o dízimo. Tive alguns colegas que sei que querem saber quem dá. Eu não quero saber. É uma coisa que não me interessa minimamente, porque o dízimo, eu parto verdadeiramente do princípio que não é um dom para mim. Aliás, eu digo muitas vezes na igreja, o sistema adventista tem a vantagem de ser global, por isso se 0 pessoas da minha comunidade dessem o dízimo, eu continuaria a ter o meu salário, porque existiria sempre mecanismos com a divisão que iriam fazer com que esse dinheiro ia chegar e eu iria ter o meu salário. Ou seja, as pessoas não dão o dinheiro para o meu salário, eles dão o dinheiro a Deus, que depois é distribuído, e eu não entro nessa parte da adoração. Da mesma forma que não vou dizer a uma pessoa como é que ela deve orar, eu também não lhe vou dizer como é que ela deve gerir o dinheiro com Deus. That being said, eu acho que e é aí que mudou a minha opinião. Eu acho que uma pessoa que quer exercer cargos na igreja, que existe uma questão de coerência e que a questão de coerência deve passar por dar o dízimo. Um conceito que não existe de todo na igreja adventista é que nós pensamos que o dízimo tem que ser sempre 10%, mas na Bíblia nós vemos que há justamente esta diferença de percentagens. O que a meu ver, é a minha perspectiva pessoal, eu acho que nós deveríamos abrir a porta na igreja para que as pessoas possam dar dízimos que não sejam 10%. Porque muitas vezes as pessoas é o tudo ou nada. Ou eu dou 10% ou dou 0%. E muitas vezes existem contextos financeiros que são complicados e eu acho que nós não devíamos excluir as pessoas que podem contribuir ainda assim, mas se calhar não com os 10%, porque têm dívidas, porque têm, enfim, as coisas podem se multiplicar. Mas eu não acho correto, da mesma forma que eu não gostaria que os sócios do Benfica votassem nas eleições do Futebol do Porto, ou seja, pagam cotas no Benfica e vêm votar nas eleições do Porto. Da mesma forma que não acho normal os outros partidos políticos votarem nas primárias de um partido político específico, acho estranho pessoas terem cargos de liderança dentro de uma igreja na qual não estão comprometidos financeiramente. Não pensava assim antes, mas depois de ter determinadas coisas, acho que nós mudamos um bocado a nossa perspectiva. Joca, acho que tu és a pessoa que vai concluir este tema. Rapidamente, eu discordo. Acho que para mim a questão é as pessoas que pertencem ao grupo estão realmente comprometidas com o grupo ou não. Para mim, o facto de darem o dízimo ou não darem o dízimo significa muito pouco em relação ao comprometimento. Sim, que alguém eu não pratico, porque eu não no meio sem saber quem dá ou quem não dá. Tudo bem, mas a minha opinião é, mesmo cargos de igreja, conselho, eu não tenho problema nenhum de ter alguém que não dá o dízimo nessas posições, porque o comprometimento... Compromisso? Sim. O compromisso que as pessoas têm com a igreja é aquilo que para mim é mais importante, e não acho que o dinheiro seja a única forma de comprovar isso. Percebo a analogia do clube de futebol, mas nós não somos um clube. Mas tu percebeste a coisa? Ou seja, percebo. Eu acho que deve ser dessa forma, acho que as pessoas deviam ter essa reflexão, mas na minha atividade pastoral eu não uso essa minha maneira de ver as coisas para impor isso às pessoas. Não, eu percebi. Porque eu parto de um princípio que, o mesmo que tu dizes, exatamente a mesma coisa, que se a pessoa tem um compromisso com a igreja, para mim está tudo bem. Mas eu percebo o que tu dizes. Isso é entre ele e Deus. Mas eu vou um bocadinho mais longe, que é, não estou minimamente preocupado em termos da minha prática pastoral, e mesmo que estivesse preocupado ou que o Manuel me obrigasse a estar preocupado, e eu não concordo que... O Manuel obriga a estar preocupado. Obriga, mas ele não se sente obrigado. Exatamente. Mas eu não concordo que seja isso algum sinal do compromisso que as pessoas têm ou não com a igreja. Fico com pena porque sinto que tive que vos cortar imenso e peço-vos desde já desculpa. Havia mais coisas para dizer. E se calhar se as pessoas que ouviram isto gostaram, que nos peçam para falar de novo do dízimo e podemos falar das coisas que fazer o round 2. Ok? Obrigado, Samuel, por este tema que é sempre consensual. Qualquer que seja assim, mexer em dinheiro, põe esta parte com esta parte das redes sociais, está bem? Vários minutos tratamos disso, sendo todo o apelo à segunda ronda. Ficou muita coisa por dizer, mas, como o Samuel disse, digam qualquer coisa nos comentários, enviem mensagens. Nós temos as redes sociais que já são, espero eu, subejamente conhecidas. Não hesitem em partilhar também. E o nosso Café com Leite fica por aqui. Até à próxima.